Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sou eu, a Tainá, de novo, e nessa videoaula nós estaremos cobrindo o tópico de variáveis. Para que servem as variáveis, o que elas são e até mesmo por que elas são tão cruciais no dia a dia de um pythonista? Pois é, ficou curioso? Vem para essa videoaula! O que são as variáveis e por que a gente utiliza elas? Bem, essa resposta é muito simples. Variáveis são um dos recursos mais básicos de todas as linguagens de programação. Nós as utilizamos para armazenar valores em memória. Elas permitem gravar e também ler esses dados com muita facilidade. Tudo isso a partir de um nome que foi definido por nós mesmos programadores. Ou seja, sempre que queremos armazenar um valor, uma frase, criar uma lista ou até mesmo responder uma pergunta de sim ou não, true or false, nós utilizamos variáveis. Ficou um pouco confuso? Não se preocupa, porque nessa aula eu estarei te apresentando o Replit. O Replit será o ambiente que nós iremos programar todas as tarefas que iremos passar nas próximas aulas. Isso vai te ajudar a visualizar mais claramente os conceitos que estamos te apresentando nas videoaulas. Então, já liga seu computador ou abre uma segunda aba, porque agora iremos te apresentar o Replit e como utilizá-lo. E, assim, você poderá já ir brincando com a plataforma para nas próximas aulas já estar afiado e já poder ir programando sozinho. Vamos nessa? Oi! Seja bem-vindo de volta! E aí, já abriu o Replit no seu computador? Espero que sim, até porque agora eu irei te ensinar a fazer o cadastro no Replit. Caso você já conheça o Replit, sem problemas, você pode pular essa parte da aula direto para quando a gente começa a falar de variáveis de novo. Porém, se você não conhece, fica aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer um cadastro e também criar um Replit. Bem, se é a sua primeira vez no Replit, essa é a telinha que você está vendo. E aqui em cima tem os botões de Cadastre-se e os botões de Login. Bom, você primeiro irá clicar em Cadastre-se e irá decidir, você quer fazer login com o Google? Eu, particularmente, faço login em quase todas as coisas com o Google. Porém, você também pode fazer login com o GitHub ou clicar neste linkzinho aqui embaixo e colocar o seu e-mail, a sua senha e criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu não passarei por esse processo. Porém, caso você não tenha uma conta, pausa o vídeo, faz esse processo e depois volta aqui para a gente criar um Replit junto. Bom, após fazer o login, essa é a telinha que vai aparecer para você, que é a Home Page. Você pode ver que aqui vai ter algumas informações, aqui em cima vai ter o seu perfil, aqui vai ter alguns itens do menu, porém o que verdadeiramente importa é este botãozinho azul aqui em cima, Create Replit. Você vai clicar nele, você vai selecionar Python e ele vai pedir para você colocar um título. Bom, como essa aula é sobre variáveis, eu irei criar o título Variáveis em Python. Clica nesse botãozinho azul aqui embaixo e o seu Replit já foi criado. Tá vendo como é simples? Pois é. Bom, você pode perceber que ele vai te dar um arquivo principal e também o console, onde vai aparecer a execução do seu código. O Replit só irá executar coisas neste arquivo principal, no MainPy. Caso você queira salvar o seu código de alguma outra maneira, por exemplo, clicar nesta abinha de mais e colocar aqui novo arquivo python.py. Saiba que você pode sim fazer isso. Você pode colocar o seu código aqui. Porém, se você quiser executar esse código, você terá que executá-lo apenas neste arquivo principal. Compreendido? Bom, espero que tudo tenha ficado muito claro, porque agora iremos voltar para os conteúdos de variáveis. Vamos nessa? Agora que terminamos de configurar o Replit que estaremos utilizando na aula de hoje, está na hora de voltarmos a falar
sobre o principal personagem deste episódio, que são as variáveis. Você sabia que é muito fácil configurar uma variável em Python? Não acredita em mim? Deixa eu te mostrar. Vamos supor que no meu programa eu preciso que uma variável armazene o número 1 e 80. Bom, isso é muito fácil. Apenas temos que definir um nome para a variável que irá armazenar 1 e 80. No meu caso, isso será A. Como que eu traduzo isso para o programa? Muito simples. Você irá colocar A igual, que pode ser chamado de recebe 1 e 80. E pronto, você configurou a sua primeira variável em Python. Agora você deve estar se perguntando, por que ao invés de uma vírgula eu utilizei ponto? Bom, a resposta é simples. Isso é porque lá nos Estados Unidos eles utilizam o ponto e não a vírgula. Então lembre-se, toda vez que você precisa colocar um número que tem vírgula, utilize o ponto. Ai, mas e se eu quiser colocar o número 1000? Bom, isso é fácil. O programa já entende que o seu número é 1000. Você não precisa necessariamente colocar um ponto nele. Lembre-se, um programa é diferente da vida real. E, principalmente considerando que este programa veio de uma cultura e até uma língua diferente. Então, lembre-se, toda vez que você quer utilizar a vírgula, utilize o ponto. Bom, eu tenho uma variável que está armazenando o número 1 e 80. Se você é um programador, você deve estar se perguntando, nossa, você não teve nem que declarar se essa variável era um número inteiro ou um número flutuante. Bom, isso é porque o Python é uma linguagem não tipada. O que significa uma linguagem não tipada? Significa que você não precisa declarar qual é o tipo da variável. Você apenas pode colocar e o próprio programa irá reconhecer. Não entendeu nada do que eu falei, né? Fica calmo, que no futuro desta aula eu estarei explicando o que é uma linguagem não tipada e o que é uma linguagem tipada. Bom, outra pergunta que vocês podem estar se fazendo é com relação a A. Como eu posso ter certeza que A realmente está armazenando 1,80? A resposta para essa pergunta é muito simples, e para ela nós estaremos utilizando o comando print. Por favor, não se preocupem, até porque nessa videoaula estaremos apenas utilizando uma das milhares de funções que o comando print tem. E, para te explicar melhor sobre o comando print, nós teremos a próxima videoaula, que estará te explicando em detalhes o que o comando print faz e até pode fazer. Nessa videoaula, o comando print apenas estará nos mostrando o que está armazenado dentro da variável. Vamos nessa? Bom, para utilizar o comando print, a gente precisa escrever print e abrir parênteses. Dentro desse parênteses estará tudo o que a gente quer que o print nos mostre. Nesse caso, a gente quer que o print nos mostre o que está armazenado dentro de A. Então, a gente vai apenas colocar A. Como que a gente faz agora para o comando print nos mostrar o que está armazenado dentro de A? Tá vendo esse botãozinho verde aqui em cima? Pois é, você vai clicar neste botãozinho verde escrito Run e o seu código será executado, tendo que nos mostrar 1,80 aqui no console. Vamos nessa? Olha só, tá vendo? Eles realmente mostraram pra gente o que a gente queria ver, que é que na variável A está armazenado o número 1,80. E aí, sanou suas dúvidas? Pois é. Bom, só tem mais uma coisinha que está me incomodando muito, que é essa variável A. Eu criei essa variável como um exemplo, porém, e se fosse para ser um código de verdade? Será que poderia ter uma variável apenas chamada de A? Bom, tudo depende do contexto. No meu contexto, eu não consigo compreender por que a variável A se chama A. E isso é um erro gravíssimo, considerando que a legibilidade do código não é apenas uma responsabilidade do Python, porém também nossa como usuários e programadores em Python. Bom, vamos mudar o nome dessa variável para algo que a gente consegue compreender?
Nesse caso, A significa altura. Então, eu estarei mudando o nome da variável para altura. Tá vendo? Não ficou muito mais fácil? Pois é, a legibilidade do código é uma responsabilidade de todo mundo. Então, colocar uma variável com um nome compreensível é muito importante. Tainá, mas eu quero colocar 2 alturas. O que eu faço? Bom, você não precisa apenas escrever o nome por extenso da variável. Você também pode utilizar de várias outras manobras para criar variáveis. Porém, lembre-se, nem todas as manobras podem ser utilizadas. Vamos para quais manobras você pode utilizar e quais não pode? Uma das primeiras manobras mais utilizadas é a manobra de colocar o underscore. Vamos supor que eu quero que vocês façam a altura tanto sua, tanto do cachorro de vocês. Então, vamos lá. A gente definiu a variável altura, que é a nossa altura, e agora vamos definir a variável altura cachorro. Tá vendo? Agora nós temos 2 variáveis, a variável altura e a variável altura cachorro. Porém, caso vocês não queiram usar o underscore, vocês podem utilizar o camel case. O que é o camel case? Bom, isso é quando a gente escreve entre letras maiúsculas e minúsculas. Tá vendo? Escrevemos a mesma variável, porém de 2 estilos diferentes. Agora está em você qual estilo você irá utilizar. Considerando que o camel case é tão utilizado, lembrem-se, Python é case sensitive, o que significa se você criar uma variável que se chama altura cachorro, só que o C está em minúsculo, essa variável é diferente dessa, ok? Até porque em uma variável o C está maiúsculo e na outra variável o C está minúsculo.